Pelo jeito, Zanin vai dar muito o que falar aqui ainda, meu irmão. Depois de votar contra o princípio da insignificância para furtos de até R$100, depois de votar contra a pauta LGBT, QIAXY, alfabeto, enfim, você já sabe, né? Depois de votar contra a descriminalização das drogas, agora ele poderá dar seu ultimato contra a esquerda, votando contra o marco temporal. Petistas já estão desesperados, já estão ligando pro Lula. Lula, interfira nisso imediatamente, Lula. Não deixe com que o Zanin faça isso. Como é que é o negócio aí? Quer dizer que o Lula vai interferir no Supremo Tribunal Federal? Quer dizer que os petistas estão pedindo para que Lula interfira em um voto de um ministro da Suprema Corte, que hipoteticamente deveria ser imparcial? É isso mesmo que eu estou entendendo? Vamos falar disso aqui agora e também vamos falar sobre o PT, que quer reescrever a história com narrativa e devolver simbolicamente o mandato de Dilma, passando por cima do Congresso, passando por cima do próprio Supremo Tribunal Federal, das instituições democráticas, mas aí tá tudo certo, porque é o painho do amor, é a democracia relativa do amor do PT. É inacreditável. Vamos falar sobre tudo isso aqui agora. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações para que você receba sempre os meus vídeos, compartilhe, meu irmão, esse vídeo aqui nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Deixa o like aí também, é muito importante o seu like, o seu joinha, porque quando você deixa o joinha, o YouTube entende que o vídeo é bom e ele recomenda para mais pessoas. E como vocês sabem, nós estamos desmonetizados aqui do YouTube até o dia 22 de outubro. Vítimas aqui de perseguição clara política nas redes sociais. Por isso eu peço a você o apoio. Até o dia 22 nós estamos desmonetizados. Dia 22 a gente vai poder pedir, né, a reativação. Não é nem certeza que vão aí reativar a monetização do canal. Mas até o dia 22, se você puder ajudar a gente, 12997761839 é o Pix do canal. Você dá um pause aí na tela, tá certo? Agradeço desde já a todos vocês que têm ajudado aqui nessa luta incansável nossa. No primeiro comentário fixado eu vou deixar as minhas outras redes sociais, Twitter, Telegram, Facebook, primeiro comentário fixado desse vídeo. Eu quero você lá comigo, esteja comigo lá para estarmos lutando juntos pelo nosso país contra a facção criminosa do PT. Tá certo, meus amigos? Gente, agora o negócio é o seguinte, olha só isso aqui, eu vou ler com vocês a notícia, porque o voto do Cristiano Zanin, que tá dando o que falar, meu amigo, nos últimos dias aí, sobre o marco temporal, tá assombrando a esquerda. Eles estão achando que o Zanin vai despencar de vez, não, despencar não, né? Vai se elevar de vez ao conservadorismo, despencar se fosse pra esquerda, pra esse progressismo aí da esquerda. Olha só isso aqui. Cristiano Zanin terá nesta semana uma chance para retomar algo do prestígio que ganhou entre a esquerda brasileira ao defender o ex-presidiário nos processos da Operação Lava Jato. Para retomar ou perder completamente, o Supremo Tribunal Federal retoma na quarta-feira, dia 30, o julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que já vou explicar para você do que se trata. E a base do desgoverno do ex-presidiário já teme o pior. Olha, estão desesperados. No último sábado, Zanin votou contra o reconhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental sobre violência policial contra os povos Guarani, né, no Mato Grosso do Sul. Teve essa votação também, essa decisão do Zanin, que a gente sabe que na verdade não se trata de violência policial contra indígenas, nem nada disso. Se trata de uma guerra aí que acontece no Brasil, a gente sabe muito bem, né, entre o agro, né, indígenas que avançam, e eles, né, a narrativa que a esquerda quer vender a todo momento, né? E a imprensa, infelizmente, compra essa narrativa. Zanin acompanhou o voto do relator do caso, Gilmar Mendes, olha só, e ficou ao lado de Nunes Marques e André Mendonça, os dois ministros indicados por Jair Bolsonaro. Na semana passada, o ministro indicado por Lula, como herói aí do progressismo contra a Lava Jato, ficou isolado no julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha. Agora sobre o marco temporal, né, que é o que o PT está temendo agora. O que está em jogo é que o STF definirá se, para reconhecer uma área como território indígena, atenção, é preciso comprovação de que os indígenas ocupavam a terra quando a Constituição Federal de 1988 foi promulgada. Esse aqui seria o marco temporal, votando a favor do marco temporal. O julgamento tinha sido interrompido em junho a pedido de André Mendonça. A presidente da corte, Rosa Weber, pediu para ele liberar seu voto antes de ela se aposentar no fim de setembro. Até agora, o relator Luiz Edson Fachin votou contra o marco temporal e foi seguido por Alexandre de Moraes.
Cássio Nunes Marques votou pelo marco temporal. E por que nós estamos do lado do marco temporal? Porque o marco temporal, ele coloca em 1988, ali quando foi promulgada a Constituição Federal, aqui artigo 231, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Ok, 1988, teve a Constituição Federal que promulgou aqui esse direito para os indígenas. Agora, o que acontece, meus amigos? Se nós não tivermos aí a aprovação do marco temporal, isso cria aí uma instabilidade gigantesca no Brasil. Porque o que o marco temporal diz? Que as terras onde os indígenas ocupavam em 1988, essas são deles. Ponto, acabou. Certo? Correto. Agora, o que a esquerda quer? Não, a esquerda quer que isso não seja aprovado. A esquerda quer que os indígenas aí reivindiquem terras né, que tinham anos e anos e anos atrás. E se a gente for tratar as coisas dessa forma, daqui a pouco dá o Brasil todo para os índios, então. Ah, mas é porque os índios estavam aqui, né? Foi os portugueses que vieram para cá e colonizaram. Então, cara, então dá tudo pro índio de uma vez. Vambora, né? Pega todo mundo no barquinho, vamos, dá no pé, deixa tudo pros índios. Puxa, partindo desse princípio, é o que não tem lógica. Então sim, o marco temporal tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado. O certo é a votação pelo marco temporal. Porque aí você coloca uma data. Ó, a partir de 1988, as terras que eram dos indígenas, é o direito deles. Continua sendo dos indígenas. Entendeu? Agora, tem que colocar uma data. Tem que ser estipulado aí o marco. É isso que é o marco temporal. A esquerda está radicalmente contra isso. A Janja, meu irmão, ela está revoltada. Ela está espumando pela boca contra o Zanin. Olha só isso aqui, ó. Janja incomodada com o Zanin. E está incomodada, quer saber se o Zanin vai ou não vai votar pelo marco temporal. Estão desesperados. Porque a gente sabe que a esquerda, o que eles querem no final de tudo é o caos social. É isso que eles querem. Se esse marco temporal não for aprovado, isso abre brecha por quê? Porque a gente chega no meio de uma cidade, né, chega um grupo de indígenas no meio da cidade, no centro ali de São Paulo, isso aqui é dos índios, né? Isso aqui é dos índios e acabou. Vocês colonizaram, vocês pegaram, vocês roubaram as nossas terras e aí pronto. Aí como é que fica a situação? Me diga como é que vai ficar uma situação dessa. Mas é o que a esquerda quer. A esquerda quer o caos social. É o que a esquerda quer, meu irmão. Eles se alimentam disso, eles se alimentam do caos social. Então, quanto mais destruição, quanto mais caos, melhor para a esquerda. Então está aqui a gente revoltada, está aqui aí os petistas, os parlamentares da base do ex-presidiário pedindo interferência de Lula no voto de Zanin sobre o marco temporal. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. É isso que chamam de democracia? É isso que chamam de independência dos três poderes? Como assim o Lula tem o direito de interferir na decisão que o Zanin vai tomar? É inacreditável, cara. É algo nojento demais. É na maior cara de pau que eles fazem isso hoje. É na maior cara de pau. Enquanto isso, enquanto eles tentam aí interferir de todas as formas na democracia relativa, né, avançando a qualquer custo contra todos aqueles que estão ou contra eles, que são oposição, o PT quer reescrever também a história com narrativa e devolver simbolicamente mandato a Dilma. Olha só que coisa maravilhosa. Eles podem tudo. Eles podem reescrever a história, eles podem interferir no STF, eles podem interferir em tudo que eles quiserem. Né? Eles estão achando que podem tudo. E aqui está o ex-presidiário defendendo que a Dilma, né, receba aí simbolicamente a devolução do seu mandato. Porque a Dilma sofreu um golpe, companheiro. Foi um golpe que a Dilma sofreu, companheiro. Foi um golpe da tadinha da Dilma. E as pedaladas fiscais? Não, não teve nada disso aí não, companheiro. Não teve nada disso. Isso aí é narrativa. Isso aí é mentira dessa extrema-direita, companheiro. É extrema-direita, narrativa dessa extrema-direita. E aí, cara, até mesmo a galera do Centrão aí, até o Aécio Neves ressurgiu para meter o pau no Lula, falar Lula é o caramba, Dilma Rousseff sofreu impeachment porque cometeu crime de responsabilidade fiscal, de pedalada fiscal. É que, cara, o deputado Farias do PT vai protocolar nessa segunda-feira, dia 28, na Câmara dos Deputados, um pedido de devolução simbólica do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. A iniciativa ocorre depois de sucessivas declarações feitas pelo ex-presidiário e pela deputada federal Gleice Hoffmann, presidente da sigla. Na semana passada, a 10ª turma do Tribunal Regional Federal
decidiu manter o arquivamento da ação por improbidade administrativa contra a ex-presidente no caso das pedaladas fiscais. No sábado, dia 26, em Luanda, capital da Angola, Lula já havia sinalizado a pretensão do PT em começar essa movimentação para reescrever a história no Congresso. Mas aí não é ataque às instituições, aí não é ataque ao Congresso Nacional, aí não é ataque ao próprio Supremo Tribunal Federal, que foi favorável ao impeachment da Dilma Rousseff, o próprio Alexandre de Moraes e tantos outros. Você tem uma ideia? Se a Dilma não fosse pichada, nem era para Alexandre de Moraes estar no STF. Você sabia disso? Nem era para Alexandre de Moraes hoje ser ministro do STF. Porque quem colocou o Alexandre de Moraes lá foi o Michel Temer. Você vê que ironia do destino? Aqui diz o Lula: é preciso saber como para reparar uma coisa que foi julgada por uma coisa que não aconteceu, companheiro. Não aconteceu. A Dilma sofreu um golpe, companheiro. Um golpe como eu sofri também, outro golpe. Né? Todo mundo está sofrendo golpe nesse país, menos o Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser extirpado. Esses bolsonaristas têm que ser extirpados, mas nós sofremos o golpe. Na realidade, a decisão do TRF seguiu o posicionamento proferido anteriormente, sem o julgamento do mérito. Tão inocentado coisa nenhuma. Dilma cometeu crime de responsabilidade. Dilma cometeu pedalada fiscal e foi por isso que ela foi empichada. Junto com os escândalos que surgiram na época, os escândalos de corrupção do PT, dessa facção criminosa, que hoje colocaram novamente na cadeira de presidente da República, recolocar essa galera, esses ratos no poder. Infelizmente, essa é a verdade. Aí a Janaína Pascoal, que é uma pessoa que eu nem gosto, não gosto de Janaína Pascoal, mas ela tuitou um negócio interessante, eu quero ler com vocês, eu quero ler. Mas deixando bem claro aqui que tem várias diferenças com a Janaína Pascoal, várias mesmo. Mas ela tuitou um negócio que eu achei interessante, olha só o que ela disse. O presidente Lula, aqui ela chama o Lula de presidente, eu não gosto, cara, é ex-presidiário Lula, é muito inteligente. Todo esse discurso de que o impeachment se deu sem elementos não tem nada a ver com a alegada reparação pelo passado. A narrativa que vem sendo construída está diretamente ligada à nítida decisão de fazer tudo o que a Dilma fez, só que em maior escala e de forma aberta. O uso dos bancos públicos para financiar obras no exterior vem sendo defendido sem quaisquer constrangimentos. E é uma grande verdade. Ao lado dessa narrativa, movimentos contínuos em oposição à lei de responsabilidade fiscal que veda o uso de bancos públicos como braço do governo. Para além das briguinhas diárias que só desviam do que realmente importa, espero que os declarados opositores estejam atentos ao marco. Isso aqui está certo. Isso aqui está corretíssimo. O que o Lula está tentando fazer? O Brasil voltar a financiar ditaduras socialistas. Quer fazer com que o Brasil volte a financiar Cuba, Venezuela. Países esses que já deram calote no Brasil. Quer financiar agora também a Argentina. Duvido se Javier Milei ganhar lá. Duvido que isso aí vá pra frente. É isso que está acontecendo, meu irmão. Você consegue entender? O ex-presidiário está fazendo hoje, está articulando de forma criminosa no governo na maior cara de pau, porque sabe que reina a impunidade nesse país, porque sabe que vai sair livre, leve e solto de toda essa história. Um cara que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e hoje está na cadeira de presidente da República, o que um cara desse tem? O cara sabe que está tudo bem, sabe que nesse país reina a inversão de valores. Então tá aqui, é muito importante que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas estejam atentas a essa estratégia do PT, tá certo? Muito bem dita aqui pela Janaína Pascoal, que eu não gosto, né? Que eu tenho várias diferenças aqui com a Janaína Pascoal, mas nesse tweet aqui dela, eu carimbo em cima. É exatamente isso que o ex-presidiário está pensando em fazer, entendeu? É um crime, pessoal. Isso é inaceitável. Compartilhe esse vídeo, jogue nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e não caia nas cortinas de fumaça criadas pela esquerda. Toda hora é uma cortina de fumaça nova. Toda hora é uma narrativa nova para tentar desviar a sua atenção. Olha o passarinho, companheiro. Aí pega a sua carteira. Quando você vê isso na live do meu opositor, companheiro, lá é só ódio. Olha, Bolsonaro, olha as zoias, companheiro, olha as zoias. Ô, companheiro, olha, é o cartão de vacina do Bolsonaro. Onde você viu um homem desse não se vacinar, companheiro? Tem que ir preso um homem desse. Um cara, um fascista desse tem que ser preso. Onde você viu não se vacinar?
Esteja atento a tudo isso. Não caia nas cortinas de fumaça, na narrativa desses caras. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e Deus abençoe o nosso Brasil. Mais tarde a gente volta com mais informações. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau.